Bora te atualizar sobre Abel Ferreira na seleção. Existe algum fundo de verdade nessa história? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a chance de Abel Ferreira virar técnico da seleção brasileira. Alguns jornalistas têm publicado que o técnico do Palmeiras virou uma possibilidade desde o desacordo com Carlo Ancelotti na última terça-feira. Eu já havia dito para vocês que o Ancelotti segue na pauta da seleção e quero avançar em relação a essa história do Abel. Primeiro, colocando a frase da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o tema. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à entidade procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai me telefonar antes de qualquer movimentação, fecha aspas. A Leila está certa. Existe um acordo de cavalheiros entre a presidente do Palmeiras e o presidente da CBF. Vou avançar nessa informação. Hoje, qualquer especulação envolvendo Abel Ferreira e CBF é fruto de especulação vinda dos empresários do português. O Abel Ferreira não faz parte dos planos da seleção e só mudará essa questão se todas as possibilidades que a CBF tem nesse momento forem esgotadas. A impressão que se tem na CBF é de que o empresário do Abel cavando para tentar garantir um pouco mais de holofote ao treinador português, que nessa quarta-feira venceu mais uma vez. Palmeiras ganhou do Ceará por 1-0, jogo disputado na Copa do Brasil, no Castelão. O único gol da partida marcado por Gustavo Gomes. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira explicou quais as chances de o Verdão se sagrar campeão do Super Mundial de Clubes. Confesso que fiquei surpreso com a resposta. Você, palmeirense, apontaria qual chance? Com a lembrança de que são 32 equipes, sendo 12 do futebol europeu, algumas das principais do mundo estarão nesse Super Mundial de Clubes. Para Abel Ferreira, a chance ao viver gira na casa dos 10%. Isso equivale a dizer, de modo grosseiro, que de cada 10 participações do Palmeiras no Super Mundial, o Palmeiras venceria uma. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas, é verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar esse Mundial. Pois bem, vamos lutar por esses 10%, começando com o nosso primeiro foco em passar da fase de grupos, só para lembrar que o Palmeiras está no grupo A, ao lado do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami de Lionel Messi. O Abel ainda disse, abre aspas, há duas coisas que nós temos que fazer. A primeira é competir. A segunda é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, nós conquistamos. Use o espaço para comentário para apontar qual o percentual de chance do Palmeiras e dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Combinado? Boa noite, Nicola. Sou palmeirense e acho um absurdo a torcida do Palmeiras ficar cantando meu Palmeiras. Deveriam cancelar a lei, o que acha? O Everaldo está se referindo ao hino nacional que é cantado, que é executado antes dos jogos do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras fica meu Palmeiras, em vez de cantar o hino, né? E, Everaldo, eu acho que cada um faz da maneira que quiser, mas eu acho um desrespeito com o hino nacional, para deixar minha opinião, tá? Boa noite, Nicola. É verdade que o Palmeiras pode emprestar o Naves para o Grêmio em troca do Cristaldo? Que Deus abençoe sua vida e sua família, te admiro. Obrigado pelas palavras, Diegão, para você o mesmo. Sobre Cristaldo, é um velho sonho do Palmeiras, mas o Grêmio sempre se mostrou muito intransigente em relação à negociação desse atleta. Não acho que o Naves seria um contrapeso para um jogador que é importante por lá, tá bom? Deixa eu contar uma coisa de Palmeiras, aproveitando a pergunta do Diego, algo que eu nem contei em vídeo, mas daqui a pouquinho, talvez no vídeo de amanhã eu conte. Mas como vocês perguntam aqui, e eu tenho uma língua solta, eu vou falando para vocês. Palmeiras fez, nessa semana, a terceira investida para a contratação do Juninho Capixaba. O Juninho está prestes a estourar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que havia começado a série de propostas para o Red Bull Bragantino em 4 milhões de euros, ouviu não. Subiu para 7 milhões de euros e ouviu não. O Palmeiras chegou a 8 milhões de euros. E mais uma vez não houve acordo. O Red Bull Bragantino entende que não dá para vender o Juninho Capixaba agora, sob o risco de só poder contar com um substituto na metade do ano. E o Red Bull ainda se defende, lembrando que em janeiro tentou chegar a um acordo com o Palmeiras, oferecendo ou aceitando a contrapartida do Vanderlan. Agora, diante do cenário que o Palmeiras está propondo,
não há chance de negociação, tá? O Red Bull Bragantino rejeitou a proposta do Palmeiras, como já havia feito com Atlético Mineiro, Cruzeiro e também Flamengo. Foram outros clubes que tentaram a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. O José Bonin está por aqui. Gaviões tem que pagar o estádio e ficar quieta. Agora também é caloteira. Ficou de pagar 700 milhões e só pagou 40 milhões de reais. Fala rapaziada, tudo beleza? Vamos com as informações do Palmeiras, que nega as conversas com a CBF sobre Abel na seleção. O clube afirma que o treinador segue comprometido com a equipe. O contrato vai até dezembro. Rapaziada, para quem tá falando aí que ele vai ou não, parece que não vai ir mesmo para a seleção brasileira. Parece que Abel vai ficar no comando do Palmeiras por mais tempo aí, tá, rapaziada? Outra questão aqui, ó, que a justiça arquiva queixa-crime de Abel do Palmeiras contra jornalista. A Justiça de São Paulo rejeitou todas as instâncias do técnico alviverde no processo contra Mauro César por danos morais. A Justiça decidiu arquivar nesta semana o processo movido por Abel Ferreira contra o jornalista Mauro César Pereira. O técnico do Palmeiras havia ingressado com uma queixa-crime em resposta a uma declaração feita pelo comunicador durante uma participação do programa da Jovem Pan em 2022. Na ocasião, o comentarista afirmou que o português teria uma visão de colonizador. A declaração repercutiu amplamente na época e incomodou Abel, que interpretou como ofensiva. A partir daí, o técnico alviverde optou por acionar a justiça alegando injúria. Contudo, o entendimento do judiciário foi de que a fala do Mauro se encaixa no direito à liberdade de expressão e dentro do contexto de crítica jornalística, sem configurar crime. Segundo consta no processo divulgado pela coluna F5, a declaração discorre em tom opinativo e, embora dura, se protege pelo exercício da crítica, algo, aliás, habitual no ambiente esportivo e jornalístico. Então, a decisão proferida encerra a disputa judicial entre partes. Justiça não acata a denúncia de Abel. A Justiça de São Paulo rejeitou todas as instâncias do técnico contra o Mauro César por declarações feitas em 2022. O embate teve início após Abel comentar que os jogadores brasileiros, apesar de qualidade técnica, tinham muito que evoluir em termos de educação e formação pessoal. A fala direcionada a Gabriel Veron, à época, serviu para Mauro como exemplo de visão colonizadora. No mesmo dia da declaração do treinador, Mauro comentou no programa Canelada, do Jovem Pan, que não acreditava que Abel diria o mesmo se treinasse um jogador europeu. Sentindo-se ofendido, Abel ingressou com ações judiciais nas ofensivas civil e criminal, calúnia, injúria, difamação e xenofobia. Em decisão proferida em novembro de 2022 e mantida em agosto de 2024, a 14ª Vara Criminal de São Paulo entendeu que Mauro apenas emitiu uma opinião, sem a intenção de ferir a honra do treinador. A promotoria também apoiou o arquivamento da denúncia. Abre aspas, não se detectou propósito específico de ofensa, declarou o juiz Fernando Augusto, fecha aspas, Andrade de Conceição. Como resultado do novo revés judicial, Abel foi condenado a pagar 10 mil em honorários ao advogado do jornalista e da emissora. Então, rapaziada, é isso. Ficam aqui as nossas informações de última hora. Deixa aqui o seu like, sua opinião. Vamos pra cima, vamos por tudo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui.